primeira coisa, ponto 1, muito rapidamente, é necessário se tornar filho como tecnologia espiritual para a continuidade e a busca dos propósitos divinos. É necessário se tornar filho como tecnologia espiritual para a continuidade e a busca dos propósitos divinos. Tem que se tornar a tudo quanto o receberam, deu-lhe o poder de se tornar, de serem feitos filhos. Serem feitos filhos. Há um procedimento, um processo, se tornar filho espiritual. É necessário se tornar filho como tecnologia espiritual para a continuidade e a busca dos propósitos divinos. Ponto 2. Tornar-se é uma jornada em direção ao desenvolvimento e crescimento para a competência. Repito, tornar-se é uma jornada em direção ao desenvolvimento e crescimento para a competência. Aqui estamos num encontro de servos de Deus, de obreiros, então estamos a ensinar mesmo para poder nos ajudar. Tornar-se uma jornada em direção ao desenvolvimento e crescimento para a competência espiritual e a maturidade. Todos nós precisamos de competência e a nossa competência justamente vai depender do nosso processo, do nosso procedimento em nos tornarmos filho. Aleluia? Porque somente o filho tem a habilidade para perseguir os propósitos divinos. Eu disse no ponto 2, tornar-se uma jornada em direção ao desenvolvimento e crescimento para a competência espiritual e a maturidade. Ponto 3. O ponto 3 é muito importante. O que é que eu quero dizer no ponto 3? Quando Deus iniciou o programa de salvação para a humanidade, você sabe o que o Senhor fez? Ele enviou seus servos. E todos nós sabemos muito bem, na medida que Deus enviava os seus servos, nada de perfeito foi realizado. Mas quando ele enviou o seu próprio filho, ali sim a obra salvadora foi realizada com perfeição. Ele tentou com servos, o propósito não deu certo. Mas quando tentou, fez a tentativa com seu único filho, o único mesmo. E o risco era tão grande, mas mesmo assim ele arriscou em enviar aquele único filho, mas o propósito de Deus deu certo. Justamente há uma grande diferença entre trabalhar com servos na obra do Senhor e trabalhar com filhos na obra do Senhor. Aleluia. Alguém filho neste lugar pode dar uma salva de palmas para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Então, no meu ponto 4 eu diria o seguinte. Portanto, tornar-se filho ou ter a dimensão de filho é um valor último, para não falar do valor extremo, é um valor último no reino de Deus, para se tornar filho. É por isso que hoje tive o tempo de falar com o pastor Júlio João para dizer, Deus abençoe mesmo por ter organizado esta conferência e justamente até o próprio tema é chamativo. E eu acho que é mesmo uma das mensagens estratégicas, para não dizer a mensagem profética da estação, porque nesta estação a Igreja de Angola precisa uma redefinição de paternidade espiritual, de filiação espiritual. Quem é um pai espiritual? E nós todos sabemos muito bem, tivemos a morte do falecido profeta TB Joshua, não tenho nada de contra ele, mas surgiu muitos filhos espirituais do profeta TB Joshua. E nós queremos entender o que está a se passar, quem é realmente um filho espiritual. Amém? Então, tornar-se filho ou ter a dimensão de filho, a dimensão, e menciono muito bem, a dimensão de filho, é um valor último no reino de Deus. É por isso, para ter uma igreja vibrante, precisamos daqueles que também vão fazer o quê? Que tem essa dimensão de filhos, que buscam a Deus. E os discípulos, todos nós sabemos muito bem, eles atingiram esta dimensão, sair de ser servo e para se tornar uma pessoa mais chegada. Eu amo muito a passagem que diz em João 15:15. Alguém já leu esta passagem comigo? Jesus diz, a partir de hoje, jamais vos chamarei de servos. Agora vou vos chamar de meus amigos, porque um servo não sabe o que é que faz o seu mestre, mas agora vós sabeis o que eu faço. Há uma grande diferença entre ser servo, porque o servo só obedece. Mas Jesus precisava de mais intimidade. Amados, a intimidade vale mais que a atividade. E nós devemos entender muito bem. Vamos deixar só de chegar numa fase em que estamos a obedecer. Porque o servo obedece na letra, mesmo sem entender. Mas o filho não.
o filho precisa de uma boa explicação antes de passar na ação. Porque a intimidade é outra. Aleluia. Ponto 5. A quinta coisa para poder abraçar-vos, a quinta coisa eu diria o seguinte: os empregados têm direito, ou os servos, os empregados, têm direito a salário, que simboliza algo que eu posso chamar de temporário. Quando alguém é servo, ele tem direito a salário. E você nota, nas igrejas temos tido muitos servos. Ele é um músico, mas quando vem tocar a bateria ou o piano, ele espera quando o culto terminar, ou o mês terminar, tem que transferir um valor, ou tem que entregar qualquer coisa no fim do culto. Ele não é filho, ele está mais interessado em seu salário. E se o pastor falhar na liberação dos valores, ele é capaz de sair desta igreja para ir para outra igreja. Ou se ele receber aqui, por domingo, suponhamos, 2.000 kwanza, e se um outro pastor surgir para dizer que eu vou te dar 5.000 kwanza por domingo, automaticamente ele deixa o pastor Júlio João e vai numa outra igreja, porque o que lhe interessa é o salário. Ele é empregado, ele é servo, está mais interessado no dinheiro. E nós encontramos esse tipo de pessoa. Me encontrava, nós tivemos óbito na minha família, ninguém vai me visitar na igreja, então vou sair dessa igreja, pastor Júlio João. Não, aí não tem amor, porque ninguém contribui para o meu casamento. Eu passei por uma dificuldade, pedi ao pai para me ajudar com o valor da renda, mas o pai não me deu nada, então vou sair da igreja. O servo está mais interessado no salário, algo que é temporário. Mas aponta muito bem o que eu quero dizer. Por favor, que não dura muito. Enquanto o filho tem direito à herança da família. É muito diferente. O servo tem direito ao salário, que simboliza algo fugaz ou algo temporário, que não dura muito tempo, mas o filho tem direito à herança da família. Quando você é filho, você tem direito à herança. Tudo que eu tenho, o meu filho não precisa mendigar, automaticamente é dele. Se eu morrer hoje, automaticamente tudo que me pertence será dele. Então, o filho não precisa mendigar, ele tem direito a uma herança. Aleluia. João 5, 19. O que está escrito? A Bíblia diz, vou repetir. Jesus, pois, respondeu e disse-lhe: em verdade vos digo, o filho nada pode fazer. Há uma estreita relação entre a filiação e o fazer. Por si mesmo, porque se você faz as coisas por si mesmo, você jamais é filho. Te dá uma sede para dirigir. Você faz as coisas sem recorrer ao pai espiritual, sem recorrer ao teu coach, ao teu mentor. Quando você começa a fazer as coisas por si mesmo, você deixa de ser filho. Precisava de um amém? Ok. Ele nada faz senão o que vê o pai fazer. Ele nada faz senão o que vê o pai fazer. De uma outra forma falando, a atividade do filho depende muito do que ele vê o pai fazer. O pai é uma referência, um ícone para o filho. Tudo quanto o filho vai fazer tem que estar em conformidade com o que o pai está fazendo. De uma outra forma falando, quem vê inexatamente o pai representa incorretamente o pai. Você tem que ver exatamente para poder representar corretamente. E tudo que o pai faz, o filho também faz. Aleluia. E a Bíblia está dizendo, o filho também faz. O que significa esta palavra também? Eu tirei esta palavra em grego e me levou a entender melhor o significado. Tudo que o filho faz, o pai faz, o filho também. Em grego significa ele vai fazer com a mesma intensidade. Imagina a intensidade com que prega o teu pai espiritual. A intensidade com que sai para ir a evangelizar as almas perdidas. A intensidade com que ele faz a sua oração. O filho também tem que reproduzir a mesma coisa. Quer dizer, se você tiver um pai espiritual que ora 3 horas por dia, ninguém te obrigou, mas você já tem a obrigação moral também de orar 3.
com a mesma intensidade. E a mesma palavra também quer dizer com a mesma energia. Quer dizer, um filho é energético. De uma outra forma, é a sua sinergia com o pai que provoca a energia do filho. A sinergia com o pai provoca a energia do filho. O pai vai energetizar o filho. Vou enfatizar. Também significa o quê? Significa a precisão e a exatidão. Precisão com que expulsa demônio. Exatidão com que faz libertação. A exatidão com que dirige um culto. Com que prega a palavra do Senhor. O filho deve reproduzir com a mesma exatidão. Amados, o que vai garantir-nos um futuro poderoso vai depender da nossa exatidão e precisão no presente. Quanto mais seremos exatos e precisos no presente, então estaremos a assegurar um futuro poderoso. O que está faltando nesses últimos tempos é a tecnologia de exatidão e precisão. Ontem o pastor Júlio já me disse, mas o apóstolo foi tão rápido as cedo da igreja que estão se abrir. Eu disse, a maior preocupação do apóstolo Hervé Beleza está na exatidão e na precisão. Não se pode pregar qualquer evangelho. Eu é que falei, o apóstolo disse aos seus discípulos, se alguém vos pregar um outro evangelho que eu estou a vos pregar, que seja considerado como anátema. Ele disse, nem que for um anjo do céu. Eu é que exagerou, está escrito na Bíblia. Nem que for um anjo do céu, não pode vir trazer um outro evangelho nessa igreja do que o evangelho que vos ensinou o vosso pastor. Uma ideia de exatidão e precisão. Você não pega qualquer ministração no YouTube e vem trazer. Não que foste lá no Zango, encontraste um profeta, te fez coisa e você vem trazer o mesmo fogo estranho aqui na igreja. Não! Tem que haver uma grande preocupação com a exatidão e a precisão. Aleluia. Então, depois de ter falado disso, quero mencionar alguns falsos conceitos sobre a paternidade espiritual. Alguns falsos conceitos sobre a paternidade espiritual. Ajuda-me, por favor. Primeiro, não é um pai espiritual. Nós não somos pai espiritual por quê? Vou mencionar alguns pontos rapidamente. No ponto 1, porque você ganhou alguém, levaste uma alma a Jesus Cristo e você é pai espiritual dele. Não, você é pai na fé. O Paulo teve a ousadia de chamar o Timóteo de meu filho, Timóteo, mas não é o Paulo que levou o Timóteo a Jesus. O Timóteo recebeu a sua fé na família. Ele teve a sua mãe e ele teve a sua avó, mas lhe chama de filho. Então, não é porque você levou alguém a Jesus que você é pai espiritual. Você é pai na fé. Bonito. Todos vocês que se encontram neste lugar não vão me dizer que necessariamente eu, pastor Júlio, é que vos levou a Cristo Jesus. Não é necessariamente. Alguns receberam Jesus no supermercado, outros na família, outros na praça, outros na escola, dependentemente da sua vida e do encontro que cada um fez com Jesus. Mas há pormenores que descrevem um pai espiritual. Posso avançar? Bonito. Ponto 2. Você não é pai espiritual porque você tem uma grande igreja cheia de muita gente. Mega church. É a doença que nós temos tido ultimamente, é mega, tudo é mega, 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 mega. E a cultura de mega, mega, mega é muito complicado. Porque Jesus também, em Mateus 24, quando o passava, ele disse, será que vocês estão vendo esta grande construção? Mateus 24, 1 até 3. Ele mencionou do templo. Ele disse, será que você está vendo esta grande construção? Ele disse, em 3 dias eu vou fazer o quê? Eu vou arruinar este templo, mas em 3 dias reconstruirei. Isso implica dizer, o templo de Salomão, que levou mais de 46 anos, poderia ser destruído em 3 dias. E a palavra grega para falar disto, ele disse, a palavra grande era a palavra mega, que significa um desenvolvimento externo. Mas este templo de Salomão faltava algo, o pelikos, que fala de uma subestrutura interna. Temos muitas igrejas que têm grande templo em mármore, mas falta a subestrutura interna, princípios e valores internos. Quer dizer, eu posso encher uma igreja de 20 mil membros,
Mas se na mesma igreja os membros não sabem nada da doutrina cristã, não vivem no temor a Deus, são pessoas que não são calibradas em Cristo Jesus, então esta igreja tem mega, mas falta o pelícos. Aleluia. Você tem uma grande igreja com muita gente que vem buscar milagre. Não é isso que Jesus veio falar aos seus discípulos? Você me busca só por causa de pães. Em João 6:26. Tem pessoas que só seguiam Jesus por causa de pão. E as nossas igrejas são cheias de pão voro. Que só gostam de pão, porque quem come carne é quem? Quem come erva é quem? Então quem só gosta de pão é pão voro. Só querem pão. Vem na igreja porque está atrás de marido. Se o assunto não der certo com o irmão fulano, sai da igreja. Não quer saber da doutrina, não quer saber de nada. Já saiu voado, foi embora. Não quer saber de nada. Eu vou ligar, mas irmã nunca mais. Ah, pai, já não vou. Mas o Espírito Santo que te levou. Então mudaste de Espírito Santo, irmã. Ao ouvir a igreja, disse que o Espírito Santo é que levou a irmã na igreja. Agora o Espírito Santo deixou de ser Espírito Santo. Atrás de pão de milagre, atrás de pão de cura, atrás de pão de libertação. As nossas igrejas, tem muitos que estão atrás de pão de libertação, pão de profecias. Se naquele dia eu disse, estou a ver ultimamente, parece que já não estão me profetizando mais. Talvez parece que a vida de oração do pai baixou. Ah, você que é o termômetro espiritual do pastor. Quer dizer, todos os dias tem que fazer imposição. Como temos uma senhora na nossa igreja, eu posso declarar no fim do culto, receba. Ela só vem e diz, mamãe, eu só vim para o pai me fazer oração. Quer dizer, para ela, você tem que pôr a cabeça mesmo, a tua mão na cabeça dela. Ela vai sentir, assim se sente mais segura. A minha declaração não basta. E temos crentes assim que saem careca, porque você tem que fazer uma imposição, encostar. Nós estamos a arranjar pessoas que estão a nos fazer qualquer tipo de sinais e prodígios. Como eu vi nas redes sociais, um profeta que fazia a imposição dos pés, pegava Coca-Cola e Fanta, atirava nas pessoas. E eu vi numa outra igreja, o pastor pegava fungo com feijão e metia na boca de cada discípulo da igreja, as pessoas estavam a comer. Isso é a falta de discipulado, justamente. Numa outra igreja, expulsavam demônio com Sheltox. E as pessoas que desmaiavam pensavam que era um santo Espírito Santo. Vamos a ver? Isso tudo porque falta de ensino. Ponto 4. Você não é pai espiritual porque as pessoas te chamam assim. E eu vou utilizar um versículo muito usado pelos rebeldes. Em Mateus 23, verso 7. O pastor me permitiu para falar disso, vou falar. Em Mateus 23, verso 7, muitos rebeldes utilizam este versículo. O que é que diz? Mateus 23, verso 7. E a ninguém na terra chama de pai. Alguém já ouviu, né? Não chama ninguém de pai. Como é que está chamando de papi? Não sei o que. Jesus diz, não chama ninguém de pai. E eles enfatizam. Pois um só é vosso pai, que está nos céus. Aqui neste contexto, muitas pessoas ficam naquela para dizer não chama ninguém de pai. Jesus proibiu. Mas todos nós sabemos muito bem, antes de interpretar melhor um versículo bíblico, é necessário ler os versículos que estão em cima e os versículos que estão abaixo. Não pega só o versículo bíblico e diretamente a tirar. Em que contexto Jesus falava aqui? Ele disse o seguinte, ele disse que ele estava destruindo um falso conceito de paternidade que se encontrava no meio dos escribas e dos fariseus. O que é que eles faziam? Eles queriam tanto essa dimensão paterna de ser chamado de papi. Vou utilizar a nossa expressão moderna. Eles queriam ser chamados de papi. Mas, portanto, Jesus não se encontrava, não era contra a paternidade. Mas justamente Jesus queria dizer que as pessoas usaram abusivamente a posição, o título de pai espiritual. Aleluia. Depois vou explicar, avançando. Quem é, então, um pai espiritual? Para poder descrever, recorrendo às Escrituras Santas, todos nós sabemos que, segundo o pensamento de Deus, quando você chama de pai espiritual, não implica dizer que é alguém que é muito teu mais velho. Ele pode ser menor de idade. Aleluia. Ele pode ser menor de idade. Pode ser jovem, pode ser velho.
ele pode ter algumas características, mas quem é verdadeiramente um pai espiritual? Ponto 1. É aquele que emergiu das suas fraquezas e assumiu as suas responsabilidades. Ele saiu das suas fraquezas e ele começa a assumir as suas responsabilidades. Esta pessoa começa a reparar muito bem, tem direito de ser chamado do seu pai espiritual. Não quero dizer que é alguém que é perfeito. Ninguém é perfeito cá na terra. Até eu, o preletor de hoje, não sou perfeito. Tenho os meus defeitos também. Aleluia. Alguém que emergiu das suas fraquezas e assumiu a sua responsabilidade. Ponto 2. É alguém que vai emergir, manifestar-se, aparecer claramente, sair de um estado de inconsciência, incerteza e se tornar-se ativo. É alguém que vai sair desta fase de inconsciência e tornar-se muito ativo, não somente no seu ministério, mas também na sua vida. Esta pessoa começa a prestar atenção, ele tem o direito de ser chamado do seu pai. Como dizia sempre e publicava nas redes sociais, o pai não é simplesmente aquela pessoa que trabalha para a tua promoção. Porque muitos filhos procuram pai para a promoção. Quando vão te perguntar, você é filho espiritual de quem? Eu sou filho do HB. RFB, esse é o meu pai espiritual. Você quer se apegar, se aproveitar da fama do homem de Deus. Tá vendo o pastor Júlio João? É meu pai, aquele é meu papi. Agora está na moda. O pai não trabalha só para a tua promoção, primeiro para a tua correção. E muita gente não suporta esta fase. Alguém que vem te corrigir, te falar dos teus defeitos, que te chama a atenção. Resistir. Muitos não querem isso. Nós queremos pai, mas para a nossa promoção. Aleluia. 3. O pai é aquele que se envolve em atividades espirituais para produzir resultados finais. Alguém que se envolve em atividades espirituais para produzir resultados finais. Atividades espirituais. 4. É alguém cujo estilo de vida está além do seu tempo. Alguém cujo estilo de vida está além do seu tempo. O pastor Júlio estava a me falar há pouco tempo, contou uma história na altura, quando víamos o pastor Cris, que sabia que depois de um tempinho ele já tinha percebido de que o Facebook e o YouTube vão pôr algumas restrições e ele na altura já tinha criado o Yukos. E hoje em dia todo mundo dá razão ao pastor Cris Joaquilome. É alguém que opera acima do nosso tempo. Está muito avançado em relação ao nosso tempo. É esta pessoa que nós podemos considerar como pai. Ele funciona, mas não dependendo do tempo natural. Alguém está percebendo? Alguém cujo estilo de vida vai além do seu tempo e vive poderosamente no presente. Poderosamente no presente. Mas é motivado pelas antigas realidades espirituais. O pai espiritual. 5. O pai espiritual é alguém que vem deixar uma semente em ti. E dali terei mais tempo de poder falar da semente. O teu DNA é alguém que carrega o mesmo material genético. Você não pode ser chamado de filho espiritual do fulano se você não carrega o seu DNA. Você deve ser portador da mesma semente do que ele. Todo mundo ao te ver deve reconhecer. Quem vê o meu filho biológico pode dizer se ele tem muitos traços do seu pai. É a mesma coisa com o filho espiritual. Quem te vê tem que reconhecer através do material genético espiritual. Tem muitos que pretendem ser filhos, mas que não carregam nada do pai. Quando pega o micro, prega, não tem nada do pai. Aleluia. O pai é aquele que faz uma caminhada espiritual com Deus e sabe colocar em prática as estratégias para chegar lá. Aquele que faz uma caminhada espiritual com Deus e sabe colocar em prática as estratégias para chegar lá. Isso tudo você vai ver por meio da sua vida de sacrifício, a sua resistência, a sua tenacidade. Muitas coisas que você vai aprendendo do Pai, isso te motiva a te entregar a eles. Aleluia. Para poder avançar, vou dar um falso modelo de paternidade. Vou tentar mencionar alguns para hoje e amanhã. Vou pegar o primeiro exemplo. Vou pegar este homem que se chama Utera. O pai do nosso pai Abraão. O pai biológico do pai Abraão. Utera.
No livro de Gênesis 11, 27 até 32, Gênesis 11, 27 até 32, vou mencionar o Tera como um falso modelo de paternidade. Na palavra do Senhor você encontra muitas pessoas que não exerceram muito bem a sua paternidade. E eu vou mencionar neste caso o Tera. Em Gênesis 11, 27 até 32. Diz assim a palavra do Senhor: Tera, de 70 anos, gerou Abraão, Nacor e Arão. Esta é a posteridade de Tera. O Tera gerou Abraão, Nacor e Arão. Arão gerou Lot. Todos nós conhecemos a história. E Arão morreu na presença de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur, na Caldeia. Abraão e Nacor, a sua esposa, o nome da esposa de Abraão era Sarai, e o nome da esposa de Nacor era Milca, filha de Arão, pai de Milca e pai de Gisca. Sarai era estéril, ela não tinha filhos. O Tera levou Abraão, seu filho, e Ló. O Tera levou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arão, filho de seu filho, o neto, e Sarai, sua nora, esposa de Abraão, seu filho. Eles saíram junto de Ur para a Caldeia, para ir para a terra de Canaã. Eles vieram para Arã e morreram lá. Agora estamos a ver, eles vieram, chegaram a Arã e estabeleceram-se lá, ali. Morreram. Na minha versão estão a dizer que ele vai morrer em Arã. O Tera, pai do Abraão, morreu em Arã. Os dias de Tera foram de 205 anos e Tera morreu em Arã, ou Charã, em Arã. Ele morre lá. Tudo que eu quero dizer, nós queremos ver algo muito importante a respeito do Tera. Ele vai morrer em Arã. O Abraão, todos nós conhecemos muito bem a história do Abraão, quando Deus fala para ele, em Gênesis 12, vamos ler em casa para ganhar o tempo, 4 até 8, Deus disse para Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela. Todos nós conhecemos a história, e vai no país onde eu te mostrarei. Abençoarei quem te abençoará, maldiçoarei quem te amaldiçoará. E sucessivamente o Abraão levou consigo Ló. E a Bíblia diz que o Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus falou para ele. Abana sua mão se estás aqui comigo. Muito bom. Agora, o que estava a acontecer? O mais velho tinha 75 anos. O Abraão foi como o Jeová lhe tinha dito. E ali estamos a aprender muitas coisas a respeito da vida do Abraão. Agora, o que mais me interessa aqui a respeito do Abraão é quando nós começamos a ler o capítulo 11, no verso 32. Lá, o Tera viveu 205 anos e morreu em Arã. Aleluia. Desde a saída do Abraão de Arã até o dia da morte do Tera, o Tera viveu pelo menos mais de 60 anos. Ele conseguiu viver mais pelo menos 60 anos, mas Lucas, no livro dos Atos, vamos tentar ler agora, os irmãos nos ajudam na projeção, Atos 7, 2 até 4, para poder entender mais ou menos o que está escrito lá a respeito de Tera e Abraão. Atos 7, verso 2 até 4. O doutor Lucas vem dizer: Estevão respondeu: homens, irmãos e pai, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe disse: 3. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. 4. Então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu em Arã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. 5. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, seus descendentes possuíram a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. 6. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. 7. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Aleluia. O que eu quero dizer? O Lucas afirma que quando o Tera morreu, ele foi então o que Deus havia dito ao Abraão de deixar a sua terra de Arã para continuar a caminhada. E nós queremos aprender algumas lições a respeito do Tera, porque ele representa um falso modelo de paternidade. O Tera significa o quê em hebraico? Aponta comigo, por favor. Tera em hebraico significa parar.
Quando nós começamos a mencionar Tera, a palavra hebraica para mencionar Tera, que é o pai do Abraão, significa parar ou atrasar. Parar, atrasar. Tera significa também estacionar. Estacionar. Ou significa também aquele que se recusa em avançar. Uma pessoa que se recusa em avançar simboliza o Tera. Isso simplesmente mostra que quando se aborta uma viagem espiritual em Deus, quer dizer, a tipificação do Tera é o exemplo de um pai espiritual que vai estacionar, parar ou abortar ou atrasar a sua viagem espiritual com Deus ao ponto de prejudicar a geração vindoura. Quando você é pai espiritual, a tua responsabilidade é outra. Não pense só em ti, porque você viu uma moça de mini saia, você vai cair com ela na prostituição. Pense na geração vindoura. Todos os teus atos são contados. A tua forma de falar, a tua forma de te comportar. Você não pode começar a dizer, eu vou namorar, vou pedir perdão a Deus. Deus pode perdoar, mas a geração vindoura vai faltar de exemplo, de modelo e de referência. Quando os pais caem, perdemos referência, por favor, Igreja do Senhor. E isso é muito grave. Alguém que se recusa a progredir em direção dos propósitos de Deus, do seu destino final. É esse processo que eu chamo de thanatos. Em grego, a palavra thanatos é a palavra que quer mencionar justamente a morte espiritual. A dimensão de Tera é justamente esta palavra, se for para fazer uma analogia em grego, é a palavra thanatos. Alguém se lembra, a mesma palavra também foi utilizada quanto a Adão e a Eva. Ele disse, de todas as árvores que você encontrou no jardim, podes comer, mas quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que comerás, morrerás. E esta palavra morrer em grego é o thanatos, que fala de uma morte espiritual. E todos nós sabemos muito bem de que quando Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele experimentou uma morte, mas a sua morte não era física, foi uma morte espiritual. Porque quando a voz do Senhor em Gênesis 3:8 percorria o jardim do Éden, o Adão pôde movimentar-se. Ele continuava a se movimentar. Quanto ao seu corpo ainda vivia, mas espiritualmente já andava morto há muito tempo. Temos muitos líderes que você vê organizando, tendo atividade, cruzada, seminário, conferência, mas afinal de contas já estão na dimensão de thanatos. Você já morreu, paraste de funcionar em espírito, você cai secretamente, você se prostitui secretamente, você está na magia secretamente, ninguém sabe, estás a proteger a tua imagem, o teu testemunho. Isto, você está na dimensão de thanatos. E faltava algo muito diferente, é aquilo que eu chamo de necros. A palavra necros em grego é justamente o que descreve uma morte física. O thanatos é diferente do necros. O necros é a morte física, uma parada cardíaca. Irmãos em Cristo, tudo que eu quero dizer, eles pararam lá, Gênesis 11, 32, eles pararam num lugar chamado Arã. Este lugar, Arã, significa o quê? Ao longo do caminho, uma caravana. Ao longo do caminho, uma caravana. Não é um destino, mas sim um longo caminho. A dimensão de pai como o Tera são daqueles pais que param em pleno caminho. Tinha um grande destino com Deus. Abortou o mesmo destino por causa dos seus erros comerciais. Posso falar algo? Suponhamos que neste preciso momento o apóstolo Hervé Belesse engravidar uma mulher. E se eu pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar sim ou não? E vocês vão esquecer? Agora vão começar a me identificar como? Aquele pastor pregava bem, mas engravidou. Vai ficar já minha segunda natureza e identidade. É a dimensão do Pai, do Tera. Estacionou em pleno caminho, que é muito diferente de Canaã. É por isso, porque por não conseguir chegar lá, Deus precisava de um novo pai em Israel. Ele precisava de um novo pai para as nações. A visão de chegar até lá em Canaã era a visão de Tera.
mas ele não conseguiu chegar lá. Parou ao longo do caminho. Deus suscita o Abraão. No dia em que você vai se desculpar por causa dos teus erros, saiba que o Senhor, no seu exército, vai selecionar outras pessoas para abraçar a mesma visão, com a mesma intensidade, com a mesma exatidão. E vai te doer, porque Deus já havia te falado primeiro. Vamos nos recusar em sermos a geração de terra que para ao longo do caminho, que estacionam, que levam uma vida parada, que entram em contentamento. Pessoas que têm a mentalidade de chegada. Chegou muito cedo. Toda vez a mentalidade de terra representa um pai que entrou em satisfação por causa de uma casa, de um carro, por causa de um determinado número. O Senhor te destinou a impactar 300 mil pessoas, mas você logo com 1000 almas já apanhasse vertigem espiritual. Você é o mais orgulhoso, você já não tem mais pai espiritual, você já não obedece mais aos mais velhos, você não quer ouvir o conselho de ninguém, você não quer saber. É a raça de terra. Parou ao longo do caminho. Aleluia. E todos nós conhecemos muito bem. Vou pular para ganhar o tempo. Vou pegar o segundo exemplo, é de um jovem que é chamado Sangar. Sangar em português, Sangar. Em francês é Shamgar, é um juízo. Muito rapidamente vou tentar mencionar este segundo exemplo de um falso modelo de paternidade. O Shamgar teve um problema. No livro de Juízes 3:31, todos nós acompanhamos uma leitura interessante a respeito do Sangar. Juízes 3:31. Depois dele foi Sangar. Estamos a ver aí, filho de Anat. Ele foi um juiz também, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Foi um juiz. Ele libertou a Israel. Ele pôde matar em um só dia 600 pessoas. Que nível de proeza! Aqui eu estou a descrever um líder que é muito forte ao nível individual. Alguém que tem uma unção muito forte individualmente. Mas agora vamos apontar algo a respeito do Sangar. Juízes 5, verso 6. Juízes 5, verso 6. Nos dias de Sangar, filho de Anat, nos dias de Jael, cessaram os caminhos. Não, numa outra versão está a falar os caminhos, as estradas estavam destruídas, devastadas. Quer dizer, as estradas estavam em mau estado. Como é possível você que faz tantas proezas ao nível individual, mas ao nível coletivo ou na nação as estradas estão más? E os que andavam por veredas iam por caminho torcidos. Por causa, sob a tua liderança, você faz grandes proezas individualmente, mas o estado da nação anda fraca. Isso descreve muitos líderes políticos em África. Ele é muito rico pessoalmente, individualmente, mas a nação muito pobre. Quando eu estou a falar de Sangar, eu estou a descrever ministro de Deus, pai espiritual, que é muito forte na sua unção individual, conferencista, palestrante, grande homem de Deus de milagre, mas o estado da igreja não preparou a geração montante. Quando Deus faz um dom individual, ele vê uma expressão corporativa. O dom não é só para parar e ficar consigo. É porque Deus se interessa para atingir. Versículo-chave que nos deu o pastor Júlio João, Efésios 4, 7 até 11. Ele fez um como apóstolo, os outros como profeta, os outros como evangelista, mestre, pastor, para o aperfeiçoamento dos santos. Isso implica dizer o alvo do Senhor são os santos. Ele suscita os 5 dons ministeriais, que eu estou a chamar de 5 dons governamentais para atingir os santos. Qualquer dom que Deus derrama na igreja é para poder chegar onde estão os santos. Não é para se vangloriar, não é para se tornar uma super estrela, não é para manipular e vender milagre ou profecia. É porque Deus quer atingir os santos. Que é o verdadeiro apóstolo, não é uma pessoa que vem se envaidecer no púlpito, envaidecer as suas proezas, mas é alguém que Deus utiliza no corpo de Cristo para derramar a dimensão apostólica dentro do corpo, no santo.
Quem é um profeta? Não é uma pessoa que vem se exaltar com suas profecias. Não é alguém que vem nos manipular com profecia. Eu vou profetizar a favor das pessoas que vão ficar nessa fila. Mas o profeta verdadeiro é alguém que Deus utiliza para derramar a dimensão profética dentro da igreja, corpo de Cristo. O evangelista não é popstar. O evangelista não é uma superestrela. O evangelista é um simples instrumento que Deus utiliza para derramar a dimensão evangelística dentro da igreja do Senhor. O pastor não é a pessoa que vem se enriquecer por meio das ovelhas. É a pessoa que Deus utiliza para derramar a dimensão pastoral na igreja. O Samgar era um líder muito forte, mas a um nível individual. Não preparou. Não teve o tempo de formar. Descreve a tecnologia de líderes que estão toda hora a pregar, mas que não têm tempo de formar a geração vindoura. Homem de Deus, na medida que o Senhor estará a te exaltar nesta nação, porque creio que Deus ainda vai te levar mais além, nunca menospreze a formação dos filhos aqui na igreja. Tempo para fortalecimento, para discipulado, ter mesmo muita paciência para acompanhar aquelas almas tiradas do nada. Por que temos tido muitas guerras nas nossas igrejas? É porque poucos pastores têm tempo de formar. Só têm tempo de recuperar. Pesca no aquário. Aleluia. Aleluia. Será que eu posso continuar com a paternidade espiritual? Posso continuar com a paternidade espiritual? Do latim, quando se fala de paternidade, é a palavra paternitas. É o estado, a qualidade de pai. Ser pai de uma criança. Sentimento paternal, né? Todos nós conhecemos o amor de um pai para o seu filho e o vínculo entre o pai e o filho. Mas no universo espiritual, o que representa a paternidade? A paternidade dá a ideia de cobertura espiritual. Quando você fala de pai espiritual, é cobertura espiritual. Dependentemente do tamanho. Isso implica dizer, quem fica debaixo da sombra de uma árvore, uma pequena árvore, a tua sombra também será muito pequena. Mas se você se encontrar debaixo de um imbondeiro, estás a imaginar como é que vai ser a tua esfera de ação? O manto debaixo do qual você se encontra determina o manto com que você opera. Alguém dizia, o teu profeta determina o teu proveito. Esse teu pai, o teu profeta, ele determina o teu proveito na vida. Vou dizer de uma outra forma, por favor. A graça sob a qual todos operamos nesse contexto, quando estamos a falar de paternidade espiritual, é uma base a partir da qual Deus derrama a sua rosa, o orvalho ou a unção, para liberar em nós cada uma das nossas bênçãos, os recursos originalmente divinos que se manifestam. É uma graça, uma fonte a partir da qual Deus vai derramar o orvalho, que vai determinar diferentes recursos originalmente recebidos do céu. Salmos 133. Alguém pode me fazer? Quão bom e suave, agradável, quão doce que os irmãos fiquem juntos. Todos nós conhecemos, é como o óleo precioso que, quando derramado sobre a cabeça, desce a cabeça da barba, a barba do Arão, sobre a barba de Arão e que desce pela orla das suas vestes, é como o orvalho de irmão. Então, isso implica dizer, o orvalho que eu vou receber na minha vida vai depender se eu vou me posicionar debaixo da barba do Arão. Se você não estiver debaixo da barba do Arão, você não recebe a unção que cai do Arão. Muita gente quer a unção do Arão sem sentar-se debaixo da cobertura do Arão. A unção acompanha quem se encontra debaixo da cobertura do Arão. Temos muitos chefes nas igrejas, temos poucos filhos que vêm sentar debaixo da cobertura espiritual. O homem de Deus que eu deixei, pastor, para a nossa sede de Capolo, eu tive o tempo de falar com ele há 2 semanas. Eu disse, agora, já que estamos a fazer essas novas colocações da visão,
onde queres trabalhar? Em que sede? Ele vinha falar comigo e disse, pai, onde o pai me enviar, eu vou. Ele disse, nem que for para abandonar o meu emprego, amanhã vou deixar tudo, vou onde o pai me enviar. Eu disse, já que nunca encontrei esse tipo, disse, debaixo, depois do apóstolo Hervé Belesse da Missão Mundial da Glória e Fogo, o Centro Apostólico dos Poderosos, CAP, vem este homem de Deus. É ele que tem direito em dirigir, em representar o apóstolo Hervé Belesse. Porque ele disse, onde o pai me mandar, vai. Pastor, isso não é muito raro nesses últimos tempos. Cada um vem na igreja do Senhor com a sua agenda. Vem com uma pistola espiritual. Quer dizer, eu estou aqui, vou dar 3 meses ao líder da igreja. Se não me deixar o púlpito, saio dessa igreja. E depois nunca falta sempre um profetazito aí no monte que vai te dizer, aí está a combater o teu dom. Vem aqui, eu vou te consagrar. É isso que eu chamo os comerciantes, mercadores espirituais. Comerciantes espirituais não tem tempo de formação, não tem tempo de fazer sentar filho, discipular filhos. Oportunistas. Ele disse, onde o pai me enviar, eu vou. Eu disse, então já que tens esse tipo de coração, pega toda a liderança da visão. Depois do apóstolo Hervé Belesse, vem este homem de Deus. O homem de Deus sabe com que sacrifício eu fiz para a igreja de Capolo. Ele disse, eu estou a deixar essa igreja de Capolo. Eu vou agora para abrirmos uma outra sede, num outro bairro. Mas a igreja de Capolo ficou na responsabilidade dele. Vamos comprar, mas tudo fica na responsabilidade dele. Posso continuar? Estou a falar com obreiros, né? Então, quando eu estou a falar aí, é um local de saída. Quando eu estou a falar da paternidade espiritual e fluxo da unção para o resto do mundo, é lá na barba do Arão. É um lugar de saída, liberação e fluxo de unção para o resto do mundo. A unção que você vai liberar neste mundo vai depender da localização onde você estiver, debaixo da cobertura do Arão. É o lugar de saída e fluxo da unção. É um epicentro de recursos espirituais, para desenvolvimento do corpo. Aleluia. É um lugar onde podemos ver a arquitetura correta que Deus quer para que sejamos. O lugar onde você quer ver. Muito importante. Aleluia. A dimensão de filho espiritual. É uma tecnologia que a gente precisa desenvolver. Você não é necessariamente filho, porque você pertence a esta igreja, mas é possível tornar-se filho por meio desses pormenores que estamos a mencionar agora. Aleluia. Muito importante. O pai espiritual é alguém, você deve identificar-se com o teu pai espiritual. Você carrega o seu caráter genético. Você começa a carregar o seu DNA, o caráter genético do teu pai espiritual. Para ser ensinado pelo pai, você carrega para ser ensinado por ele. João 5,19, já fizemos a leitura. A capacidade de manter os caminhos do pai. Gênesis 18,19. A capacidade de manter os caminhos e programa do pai. Você não faz as coisas como bom te agrada, mas você faz as coisas como ele te mostrou. Em Gênesis 18,19, a Bíblia diz essa palavra do Senhor, pois eu escolhi para que ele ordene aos seus filhos. Eu escolhi a Davi para que ele ordenar aos seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça. Quer dizer, se você é da linhagem espiritual do Davi, você tem que guardar não somente a mensagem do Davi, mas o caminho do Davi, o modo operatório do Davi. A forma dele de louvar, a forma de adorar. O Davi trouxe algo muito pertinente. Antigamente, a adoração consistia em trazer sacrifício a Deus. Mas foi o Davi que trouxe essa inovação em que, durante a adoração, tem que se utilizar instrumentos musicais, com hinos proféticos. Então, se você é da linhagem do Davi, você tem que seguir o mesmo caminho, capturar a frequência do Pai. Como é que o Pai opera nesta nova estação? E você é capaz de capturar. O Eliseu foi capaz de dizer, será que tu não sabes que o teu mestre te será arrebatado hoje? Eu sei, calai-vos, já sei. Quer dizer, eu e ele não funcionamos só no mundo físico, há uma conexão espiritual. Estamos conectados na eternidade. Você não vai me deixar, se eu e você já nos conhecemos na eternidade e vamos permanecer juntos. Se eu e você nunca operamos na eternidade, vamos nos separar aqui na terra.
Todos os dias, se você se encontra comigo no quarto celestial, você vai ganhar os meus hábitos. Você vai entender muito bem de onde eu tiro a minha fonte, as minhas inspirações. Quem não se encontra comigo lá no quarto, é como alguém que vem ter comigo todos os dias na minha casa para jantar. Há muitas coisas que serão estranhas para ti. O pai também. Sábado também para pôr mais um programa. Poderíamos descansar. É sábado, cada um fique na sua casa. Vocês estão a perceber? Nunca falta esse tipo de filho na igreja. Nós poderíamos relaxar, porque você não entende. Agora o homem de Deus diz, já que há um novo avivamento que Deus está enviando no país, então nós devemos nos preparar, precisamos ser ensinados. Ele tem um fardo, mas um filho que não se encontra com ele no quarto celestial vai achar pesado esse tipo de programa. Já falei. A capacidade de manter a tradição e a cultura familiar. Você é filho espiritual do fulano quando você tem a capacidade de manter a tradição e a cultura familiar. No livro de Jeremias 35, podemos ler todo o capítulo, a Bíblia nos conta a história de um povo que era chamado de Recabita. Os Recabitas, no livro de Jeremias, eles não tiveram a permissão de beber vinho. Não podiam construir tenda, edificar casas, viver num lugar determinado. E aquilo tudo era proibição. Não bebemos vinho. Por Jonadab, filho de Recab, o nosso pai, nos ordenou, nunca beberemos vinho. Nem tu, nem os seus filhos. Estou a ler Jeremias 35, 5 até 6. E ali, vamos ver que os Recabitas capturaram, eles manteram essa tradição. Mesmo 200 anos após, eles manteram a mesma cultura de não desfalecer, mantiveram a cultura de não beber vinho, de não ter casa própria, nem vida própria. Isso tudo por quê? Porque o pai Jonadab, filho de Recab, havia ordenado. Um profeta vinha para dizer, Deus me disse que vocês podem ver. Diz, nós não. A nossa cultura é diferente. Você será o meu filho espiritual se você é capaz de guardar o meu sistema de valor. A minha percepção interna, a correção da minha arquitetura interna. Você não me valoriza como filho espiritual por causa do que eu tenho, não. Não é a casa, nem o carro, nem o templo. Mas são coisas secretas internas. Sistema de valor. O DNA espiritual. Aleluia. É aquilo que estamos a falar. A questão de filiação espiritual. Você vai chamar de pai espiritual. É quando você tem a habilidade de lutar ao lado do seu pai. Gênesis 14, 14. Eu gosto muito disso. Você me chama de filho, não, aquele é meu pai. Mas você não luta comigo. Ontem o doutor Raul falou da questão do Arã e Ur. Então, já que o homem de Deus falou, isso foi muito forte. Vou dar um outro exemplo para completar o pensamento do homem de Deus. Gênesis 14, 14. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, aí está se referindo a Ló, né? Ele quis libertar o Ló. E o que é que ele fez? Armou os seus criados, filhos, os criados, filhos dos seus escravos, na sua casa, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Ele não foi lutar com qualquer pessoa, até para ir pelejar, para ir no combate, tem que levar filho. Não leva servo, levou filho, nascido em sua casa. E eu pude tirar a palavra nascer em sua casa. O que significa nascer em sua casa em hebraico? Nascer em sua casa em hebraico significa quem teve a sua visão. Significa quem teve a sua cultura. Significa quem teve o seu sistema de valor. Eu, como teu pai espiritual, fomos fazer um trabalho numa família. Não sou cobrador. Mas você, como filho, você é da raça de Geazi, depois de um milagre, você vai cobrar dinheiro. Dá envelope. Propósito de 7 dias. Depois de 7 dias, estás a determinar o valor. Tens que me trazer 500 mil contas no envelope. Mas o teu pai não faz isso. Você tem que manter o sistema de valor do pai. Temos hoje em dia muitos mercadores do evangelho e poucos mensageiros do evangelho. Que vendem o evangelho, vendem profecia, vendem libertação. E eles foram pelejar. Ele pegou 318, nascido em sua casa. Pessoas que tiveram a mesma cultura, a mesma visão, mesmo sistema de valor. Pessoas que não obedecem fielmente às palavras de um pai, correm um grande perigo. Aleluia. Vou tentar agora rastrejar por alguns princípios da palavra de Deus para poder falar dessas coisas tão importantes a respeito da paternidade espiritual. Exemplo do Abraão.
Rapidamente, por favor, alguns exemplos para mostrar como é que funciona a paternidade espiritual. Ponto 1. Em Gênesis 22, 4 até 5, os irmãos me ajudem, vou ler rapidamente. Gênesis 22, 4 até 5, a Bíblia diz, o Abraão, para quem não sabe, ele construiu o sistema de adoração, porque ele foi a primeira pessoa a adorar. Mas eu gosto muito com um valor eterno com o seu filho. Em Gênesis 22, 4 até 5 diz a palavra do Senhor, ao terceiro dia ele levantou Abraão seus filhos e seus olhos e viu o lugar de longe. 5, por favor. E disse Abraão aos seus moços, o servo, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o meu filho, o moço, iremos até lá. Quer dizer, há uma dimensão em que os servos têm que ficar e os filhos têm que avançar. Irmãos em Cristo, digo-vos, se você é servo, há certas dimensões do Pai que você não vai atingir, você vai ficar ao longo do caminho. Ele diz, vocês ficais aqui, eu e meu filho subiremos. A subida é só para os filhos. Quem duvidar comigo, verifica Jesus. No monte de transfiguração, ele só levou o Pedro, o Tiago e o João. Há uma dimensão que não é para a multidão. Há uma dimensão que não é para os 12. Há uma dimensão que só é reservada para os 3. Ele foi até lá. Foi Abraão que fez isso. Um ambiente de dimensão. Gênesis 18 e 19. Eu acabei de dar esse exemplo do Abraão que levou, mostrou os caminhos. Ele foi. O outro exemplo vou pegar do Davi. Primeiras Crônicas 28, 6, para ganhar o tempo. Primeiras Crônicas 28, 6. E me disse, Salomão, teu filho, edificará a minha casa. Até para edificar a casa do Senhor, o Davi teve intenção. E o Davi, no Antigo Testamento, representa a graça profética. Porque o profético traz sempre a provisão. Mas agora o Salomão representa a graça apostólica. Porque o apostólico representa a execução. Quando o profético vem com a provisão, o apostólico traz a execução. Agora, o que acontece? Até para executar o trabalho do templo, tem que ser um filho. Sofreremos muito, como disse o doutor Raul ontem, se for para tentar fazer a obra do Senhor sem filho. 1 Crônicas 28, 6. E me disse, Salomão, e teu filho edificará a minha casa, meus atros. Ervilhas escolhi para o meu filho. Agora Salomão já não vai ter mais seu, vai dizer meu filho. Serei um pai para ele. Aleluia. Isso implica dizer a construção é com filhos. Princípio de fraternidade. Aleluia. 1 Crônicas 4. 1 Coríntios 4, 14 até 17. 1 Coríntios 4, 14 até 17. 1 Coríntios 4, 14 até 17. 4, 14 até 17. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar você, mas eu os advirto como meus filhos amados, Ele está falando ao povo de Coríntios. Pois quando vocês tiveram 10.000 mestres em Cristo, é muitos mestres. No YouTube você tem bué. Mas tem muito agora que fala, naquele é meu pai, você nunca se viu com ele, ele nem te conhece, mas é meu pai ministerial, é meu pai espiritual. Tá bom, vamos verificar a luz das Escrituras Santas. Ainda assim, vocês não tinham muitos pais, visto que fui eu quem os gerei em Cristo, Jesus pelo Evangelho. Eu imploro, portanto, sejam meus imitador. 17. Por isso enviei-vos Timóteo. Eu estou a enviar Timóteo. Por quê? Versículo 17. Que é o meu filho amado. Quem é o filho amado do Migda? É um filho amado e fiel no Senhor. A quem te diz que se você é filho amado do Pai, você vai se distanciar do Senhor? Não, vocês estão a idolatrizar muito os vossos pais. É mentira. E o qual vos lembrará os meus caminhos. O trabalho do filho é para vos fazer lembrar os meus caminhos. Não é só a minha visão. Não é só a mensagem. Lembrará os meus caminhos, my God. Como por toda parte ensino em cada igreja. Tem que haver uma uniformidade na nossa forma de ensinar nas nossas igrejas. Não é um miúdo que surgiu, saiu da igreja do profeta fulano, vão trazer aqui. O outro saiu da igreja, mas a igreja vai ser um monstro vivo. A igreja vai se tornar um monstro. Vai virar tipo os homens da Marvel. Ao mesmo tempo você tem o Spider-Man, você tem o Superman, tem o Iron Man, você tem o Hulk, todos de uma vez. Não, a igreja não é Marvel. Não é dos Vingadores.
O outro saiu da igreja fulana, ele foi diácono da igreja fulana, o outro foi archipapa da outra igreja, o outro foi bispo internacional na outra igreja, e ele vem trazer a tecnologia de propósito que fazia todos os domingos, vem trazer aqui. E outro trazia a forma de levar a intercessão. Não, a igreja não é dos vingadores. Tem que ter filhos que vão fazer lembrar os caminhos do pai. Já falei. É o pai que transmite aos filhos o seu espírito, a sua graça e o seu caminho. Eu voltarei os corações dos pais. Aleluia. Princípio da paternidade que garante a construção da comunidade. Muito importante. Outra coisa. Cada um permaneceu no seu posto. No livro de 2 Crônicas 8, 14 até 16. 2 Crônicas 8, 14 até 16. Diz essa palavra, Senhor. Ela estabeleceu em seus ofícios, como Davi, seu pai, os havia regulamentado. As classes, como Davi havia regulamentado. Isso implica dizer quando um pai não exerce bem a sua autoridade. Você sabe o que acontece? Vou falar amanhã do Absalão que vem tomar posse das portas. Quando o pai já não dá ordem, tem sempre Absalão que fica na porta. A porta simboliza o lugar de autoridade. Ele cria um quintal de autoridade. Ele tem uma igreja dentro da igreja do Senhor. Ele tem sempre o Santo Espírito dele, pastor. O pastor disse que teremos 3 dias de jejum e oração. Ele, o Santo Espírito dele, disse durante esses 3 dias pode comer. Quando terminar o jejum da igreja, começa o próprio jejum dele. Ele tem um Santo Espírito que é diferente do Espírito dele. Mesmo Davi, Deus falou para Moisés, ele disse, pega o Espírito que está em si, derrama sobre os 70 anciãos. É o mesmo Espírito que é derramado sobre os 70. E o número 70 na Bíblia é o número da missão. Simbolizando a tecnologia da igreja. É o mesmo Espírito que está em Davi que deve ser derramado. Mas agora o teu Espírito sempre fala ao contrário do Espírito do pastor. Vou voltar em 2 Crônicas 8, 14 até 16. Da classe de acordo com o seu ofício, os levitas de acordo com o seu ofício, constituindo em louvar ao Senhor e em fazer o serviço diário na presença do sacerdote, e os porteiros distribuídos em cada um portão e tudo. Eles então não desviaram, 15, da ordem do rei em relação ao sacerdote e levita. Não desviaram. Mesmo se o Davi não tiver, mesmo se o Davi morrer, ninguém vai desviar da ordem do lei. É isso que eu chamo da lealidade quanto ao pai espiritual. Nem por nada, nem por tesouro. Nem por tesouro. Temos filho quando fica a questão de dinheiro, esquece. É filho, está dirigindo uma sede, não consegue enviar o dízimo do dízimo. É infiel. Eu sou filho espiritual do meu pai. Não é por bajulação, mas o meu pai me disse que eu sou um dos melhores, para não falar do melhor dizimista de todos os filhos que ele tem. Melhor dizimista. Todo o dízimo da igreja transferida, com sucesso ao pai. Aleluia. Cada um permaneceu em seu posto fazendo o trabalho diário, de acordo com o sistema estabelecido pelo pai Davi. Estás a ver? Guardaram fielmente a palavra e o caminho do pai. A palavra. E esta palavra, quando estamos falando o caminho do pai, é a palavra udos. Em grego, que quer mencionar autoestrada. Você já viu alguém que está andando na autoestrada, na via expressa aqui, daqui até lá, no Benfica? Você tem que respeitar. Você tem que ficar na tua faixa. Se você desviar, pode causar um crash, um acidente. Tem muita gente que não tem autoestrada espiritual. Ele começou hoje. Assisti ontem no YouTube, o outro pastor estava a vomitar sobre os membros. E ele também no dia seguinte foi vomitar sobre os membros. Ele assistiu, o outro liberou, os crentes foram comer ervas. Ele foi também liberar para as pessoas comer erva e tudo. Você tem que ter autoestrada espiritual. É isso que eles fizeram. Aleluia. Autoestrada, modo de fazer, de se comportar. O teu pai tem uma forma de se comportar. Começa a acompanhar como é que ele lida com os mais velhos. Como é que ele trata as pessoas que são boas financeiramente. Como é que ele fala com as mães? O teu pai respeita as mães. Você vai pegar o corpo até de mulher casada. O teu pai nunca liga mulher casada até 23 horas. Você liga, tudo bem, filha? Filha, 23. Tem que ter ética. Aleluia. A busca, a motivação, o enfoque do pai em relação aos propósitos de Deus. Aleluia. Agora quero falar do comprometimento de um pai espiritual na formação do seu filho.
Como é que fica o comprometimento do pai espiritual na formação do filho? Segundo Timóteo 2, 1 até 2. O comprometimento de um pai espiritual na formação do filho. Já fizemos a descrição do pai, do filho, agora o comprometimento. Segundo Timóteo 2, 1 até 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. O Timóteo recebeu a fé da sua mãe. E todos nós conhecemos a história da Eunice e da Loica, na família do Timóteo. Na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. O que recebeste da minha parte, você vai confiar, mas não estraga, não gasta. Você tem que confiar aos homens fiéis. E esses homens fiéis também não são pessoas estagnadas espiritualmente, mas são pessoas que devem ser capazes de transmitir aos outros. Vamos tentar fazer uma análise grego de algumas palavras para perceber melhor. Uma importante atividade reprodutiva ocorre aqui, na formação. A transferência da semente espiritual. Aqui estamos acompanhando muito bem a transferência da semente espiritual. Isso define uma atividade capital que é essencial para o pleno desenvolvimento do ser humano e da igreja do Senhor. Ali estamos a falar da natureza da semente. É que Timóteo, meu filho, e o que recebeste de mim, o que ouviste de mim, o que ouviste de mim, o que ouviste de mim. O meu filho, a palavra utilizada aqui é a palavra teknon. Fala comigo, teknon. O que significa teknon? Significa criança que saiu do meu ventre. O tratamento é diferente. Quando o filho saiu do teu ventre, o filho que não saiu do teu ventre. Aqui ele vem se apropriar. E eu vou vos falar, já falei, que o Timóteo não recebeu Jesus como Senhor e Salvador na boca do Paulo. O Timóteo recebeu da família. Mas aqui ele vem utilizar a palavra teknon, que significa alguém que saiu do meu ventre. Isto significa mais o quê? Enfatiza o fato e a realidade do nascimento espiritual. Teknon fala de uma relação íntima e recíproca. Você não pode dizer que ele é teu pai espiritual se ele não te conhece. Timóteo, meu filho, relação íntima e recíproca. Tem uma interação. É por isso, às vezes, Jesus falava a uma dimensão para a multidão. Às vezes, algumas parábolas só explicava aos 12. E às vezes só parava com os 3, dependentemente do grau de intimidade. Está a ver? E o que é que acontece? As consequências desses relacionamentos infantis. Olhamos no outro lugar, onde os apóstolos lidam com a consequência de relacionamento de pai e filho. Ajuda-me, por favor, no livro de Filipenses 2:19 e o verso 23. Filipenses 2:19. Filipenses 2:19. Ali estamos a ver uma outra questão que está a falar de teknon. Filipenses 2:19 e o verso 23. Diz essa palavra do Senhor: E espero o Senhor que esteja em breve, de maneira mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso negócio. Eu vou saber tudo a vosso respeito por meio de Timóteo. 23. De sorte que espero enviar-vos logo, que tenha provido a meus negócios. É alguém que sabe dos meus negócios, meus segredos. Quer dizer, de uma outra forma, quem vê Timóteo já me viu há muito tempo. É alguém da minha intimidade. O meu teknon. Pai espiritual. Teknon. Eu estou a ver o nosso pastor Vita com o pastor Júlio João. Estou a ver a intimidade. Tem que haver intimidade. Algumas coisas, se eu quiser perguntar, como está o pastor Vita? Ele me conta. Não, o velho está bom, não sei o quê. É isso que a gente vai falar. Você chama de pai espiritual. No YouTube. No Facebook. Ele é um mestre. Isso não pode faltar. Bons ensinadores, como nós temos ao nível mundial, não exclui isso, é muito bom. Mas pai espiritual é teknon. Você saiu do ventre dele. Aleluia. Tito 1, 4 até 5.
Tito 1, 4 até 5. Pode me ajudar? Tito 1, 4 até 5. A Bíblia diz: a Tito, meu verdadeiro filho, verdadeiro, quer dizer, tem muitos filhos falsos. É o que falou, está escrito na Bíblia. Verdadeiro, porque há muitos filhos falsos. É porque estava a tornar-se filho. Segundo a fé comum, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Quer dizer, o filho dá continuidade ao trabalho do pai. Eu estava a pôr ordem, não terminei o trabalho, Tito tem que continuar o trabalho. Pusesse em boa ordem. E de cidade em cidade estabelecesses presbítero como já te mandei. Hoje em dia temos tido uma raça de filhos, você deixa uma sede, pastor, vai chorar. Quer dizer, no aeroporto já te pus o boi de tambor e tudo para te impedir aterrar. Muitos obstáculos para impedir. Como te mandei. Todos nós estamos a contemplar agora o ministério do David Oyedepo para explodir ao nível mundial. Qual é o segredo? Os filhos não fazem nada sem ordem do pai. Nós temos muitos filhos independentes. A democracia reina nas nossas igrejas. Temos muitas ovelhas democratas. Ela acorda e diz: não quero, não estou muito convencido do pai. Os filhos obedecem. Quando o pai disse todos os anos, em novembro ou dezembro, tem que ter aquela atividade Shiloh. Todos os pastores vão viajar, receber a nova tecnologia, a nova frequência do pai. Nós não. Deixas uma sede. Já virou arquipapa no canto dele. Você consagrou ele, pastor. Ele vai escolher uma outra pessoa que vai lhe consagrar o arquipapa internacional de Angola. É por isso que temos muitas igrejas microscópicas. Igrejas pequeninas. Porque pela maioria nasceram da ambição e não da visão. Aleluia. O Tito é levado em operações apostólicas, exaltado nas mesmas operações apostólicas e é autoridade pela ordem do apóstolo pai, o apóstolo Paulo. Ele é o meu verdadeiro filho. E eu tirei essa palavra verdadeiro. Em grego é a palavra gnésio. Gnésio. Como você escreve ginásio, gnésio. O G, o N, E, o S, I, O. O gnésio significa filho legítimo. Fala da autenticidade e do processo consciencioso. Há um processo consciencioso para você ser meu. Como uma criança vai dizer, esse brinquedo é meu. O que faz o Tito reivindicar o lugar de um legítimo herdeiro de autoridade. Esse processo. Aleluia. 2 Timóteo 3, 2 até 6. Vamos ler em casa. O Paulo conseguiu pôr a sua mão sobre o Timóteo. 2 Timóteo 1, 2 até 6. Ele fez uma imposição de mão sobre o Timóteo. E como resultado de um presente de Deus foi implantado na vida dele. E estamos a acompanhar. Meu amado filho, graça e misericórdia da parte de Deus. Fez uma imposição de mão. É claro que o Timóteo gosta de uma forte. Aleluia. E eu terei o tempo de falar. A recepção tem que ver uma transmissão de semente. O comprometimento do pai libera a semente ao filho. Segunda coisa para ganhar o tempo. O que o pai deve fazer? O pai também tem que velar, tem que deixar o filho fazer. Depois de liberar a semente, não vou me apegar a tudo. Vou te deixar exprimir o teu dom. Jesus, em Lucas 10, mandou os discípulos também fazer. Eles começaram a estranhar. Mestre, agora somos pai grandes, estamos a expulsar demônios. Se bateram ali, então se dá cule. Os apóstolos, nada. Agora você é pai grande. Já. Jesus disse, mas não é assim. Não os alegrai porque os demônios vos obedecem. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro de vida. De uma outra forma.
De uma outra forma, não vos apegai a essa glória temporária. Apegai-vos na glória eterna, porque isso é passageiro. Terceiro segredo, deixa e permite ao discípulo de derrotar. Um pai que é animado do espírito de perfeição vai sempre pegar o micro onde o filho deveria pregar. Às vezes tem que pregar e falhar, derrotar. Às vezes tem que fazer o trabalho, não dá certo. Não apaga o seu dom, não abafa o seu dom. Por meio das suas derrotas, ele vai aprender melhor. O que nos intimida hoje, somos tão animados do espírito de perfeição que às vezes não deixamos os nossos filhos falharem e derrotar. Às vezes ele tem que falhar. Aleluia. Aleluia. Tinha muitas coisas para falar, mas eu quero mencionar algo muito importante a respeito dos benefícios de quem se apega a um pai espiritual. Gênesis 16, eu falei da paternidade espiritual como uma cobertura espiritual. O fato de funcionar e estar sobre a paternidade. Em Gênesis 16, 7 até 11, Gênesis 17, 6, 7 até 11, e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Caminho é que? Não, volta no verso 7. O caminho é de que? Sur. Fala comigo, Sur. Ok, vamos trabalhar com essas palavras. Verso 8. E diz Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela diz, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Isso eu quero mencionar aqui. 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te, volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Se fosse no dia de hoje, eu vou dizer ao anjo do Senhor, você não sabe o que ela me faz. Acho que você não está percebendo muito bem. Você não sabe. Vamos raciocinar, vamos ter um raciocínio normal. Entre Agar e a Sara, quem teve razão? Quem teve razão? Você, minha senhora, você, minha boss, minha chefe, me pediste de fazer o quê? De me envolver com teu marido, para te dar uma herança. Pelo menos você quer ter filho. E eu apenas obedeci à ordem suprema, entre aspas, a ordem que vem de cima. Obedeci e eu te dei um filho. E depois de te dar um filho, mais tarde, quando o Senhor vai te visitar, você vai dizer ao teu marido Abraão, expulsa essa senhora aqui com o filho dela Ismael, porque não quero que ela possa herdar com meu filho. De uma outra forma, se for no século 21, a Agar tinha toda a razão e todos os motivos de sair desta igreja, daquela comunidade, debaixo daquela liderança abraâmica. Tinha razão, sim ou não? Me chutaram, vou-me embora, já não volto mais. Fica então pronto. E ela disse, sai, como uma boa angolana. Mas na sua caminhada, ela chega lá e tem que apontar muito bem. O anjo pede para voltar e ter com a Sara. Não mencionaram Abraão. Nós temos que nos apegar muito bem às Escrituras Santas. O que simboliza ou significa Sara? A Sara em hebraico significa a palavra princesa, significa governança, significa maternidade espiritual, significa liderança. Volta lá na tua igreja. Meu pai, não me visitaram porque tinha óbito. O pai me chutou, me expulsou, disse volta. Princesa, liderança, paternidade. E Agar significa fuga. Agar significa alguém que recusa em ser governado. E nós temos pessoas que têm essa mentalidade no país. O pai também. Oui. Aquele marido está a brincar comigo. Agora deixou de ser o teu pai e ficou oui. Eu vou lhe arrebentar então. Deixou de ser pai. Fuga. Alguém que recusa em ser governado. Mas o anjo do Senhor te disse volta, porque isso vai te levar no caminho de Sur. Você sabe o que significa Sur em hebraico? Sur significa, por favor, barricada ou a falta de progressão espiritual.
A maior parte das pessoas que saem desta forma desordenada das igrejas, das comunidades, encontra-se numa vida de falta de progressão espiritual. Você pode ter emprego, você pode ter salário, você pode ter conexões, ou inclusive dirigir uma igreja, mas no universo espiritual você deixou de funcionar. Ficaste um estático espiritual. Sur. Tem muitos ministérios sur. Relacionamento sur. Negócio sur. Por quê? Porque Agar não quer voltar debaixo da governança da Sara. Quem tinha razão foi Agar. O teu pai espiritual não é obrigado a ter razão a todo custo. Uma vez tivemos uma conferência e eu cheguei com 2 minutos de atraso, Mano Júlio. O meu pai espiritual me chota em frente de todo mundo. A atividade estava cheia. Sai! O meu pai espiritual, quando chegava na teologia, imagine alguém que você se depara, ele está vindo de carro, no quero, e eu estou a andar a pé. E ele me diz, se eu chegar primeiro do que você não vai participar nas aulas de hoje. Eu disse, não, pelo menos vou correr. Ao transpirar, pode me sentir pena. Ao chegar com um bom sorriso, ele disse, tá bom, bom regresso para tua casa. A pessoa podia dizer, esse mais velho não tem coração. Eu já vi pessoas a me maltratar, mas aquele mais velho já fez tudo na minha vida. Uma vez me vi com um fio. Na altura era um jovem pregador com um fio. E depois na mão, aí no pescoço. E ele disse, você quer ser igual daqueles profetas que eu estou a ver aí na televisão? Dá tudo que tem. Vai, embora. No dia da condecoração da teologia, só porque eu cheguei com um atraso de 5 minutos, me chotou. Disse, hoje você não vai ser condecorado. Pastor da igreja com as ovelhas da igreja estão vindo te acompanhar. Com a tua batina. Diz, hoje a condecoração não é para ti. Muitos anos atrás, quando me viu, me fez sentar, disse, vinha o dom de Deus em ti. Era tão grande, tive que te apertar. Comecei a chorar no pescoço, no escritório dele. No dia em que me chotaram de casa da família, bem desesperado, eu disse, tá bom, vou pelo menos ir ter com o meu pai espiritual para receber uma palavra de consolo. Eu estou a chegar no escritório dele bem ocupadinho. Disse, te chotaram de casa. Começou a rir. Não tem problema, você tem ministério, você tem um dom de Deus. Vai dar certo. Saí bem chateado. Eu disse, esse mais velho não tem compaixão. Mas mais tarde que eu pude me aperceber as implicações da frase dele, você tem ministério, basta. E no dia em que me falou, me bateu a palma. Agora você entendeu o sentido da minha palavra. Eu disse, velho, sim, se eu estou a entender. Um pai espiritual que te dá muito mimo, na verdade não vela muito pelo teu destino. Ter um pastor que te aperta vai te ajudar para segurar um futuro glorioso. Na minha faixa etária, muitos amigos meus às vezes cometem erros. O meu irmão me disse, eles têm direito de fazer isso, mas do jeito que o teu pai te aperta, você não tem direito de cometer erro. Os benefícios, pastor. Há 2 anos atrás, o homem de Deus sabe, a minha esposa encontrava-se em França com a bebê recém-nascida. O mais velho fala com ela pelo telefone. Papai, não sei o quê. Depois de conversar, disse, a tua mulher até hoje ainda está fora do país. Eu disse, sim, pai. Dou-te 2 semanas para ela voltar no país. Parece que te deram dinheiro. Só me deram 2 semanas. Aquilo é lutar, ok? Você sabe o que aconteceu? Ela chega no dia 30 de novembro de 2019. Passamos as festas, janeiro, fevereiro, fomos juntos, fora do país. Fizemos só 12 dias. Quando chegamos, no dia em que chegamos, nos dias seguintes, em março, foi quando fecharam as fronteiras. É dali que começou essa praga toda da Covid-19. Se eu não obedecesse ao Pai, quem vela pela tua vida? Não estou a te perguntar se você é membro da igreja.
Hoje em dia temos membros da igreja, viaja o pai espiritual, não sabe. Tem salário, esconde, senão o pai vai cobrar dízimo. A sua visão, o teu destino nunca será abortado enquanto você terá um pai espiritual. É por isso em Provérbio 30:17 a Bíblia diz: o olho que zomba de um pai e que desdenha a obediência à mãe, os corvos do riacho a transpiração e as aguizainhas o comerão. Se você despreza o teu pai, o teu destino será abortado. Aquele que funciona sobre a paternidade espiritual será testemunhado pelo pai. Em 1 Coríntios 4:17, ele diz: Timóteo, meu amado filho. Ele falou de Timóteo. Em Mateus 17:5, ele diz: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. O pai vai te recomendar, como o pastor pregou ontem. Você tem uma referência. É por isso em Israel, sempre que um filho fazia proeza, as pessoas perguntavam de quem ele é filho. Porque há uma estreita relação entre as tuas proezas e a tua conexão com o teu pai espiritual. O teu profeta determina o teu proveito. Deus abençoe a sua palavra.